Sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e eu quero bater um papo rápido com vocês a respeito de Hatch Queens Volume 1 e Hatch Queens Volume 2, publicação da editora Jambô, em capa dura, papel crochê. Sai ao preço de R$ 55,00 cada volume. No volume 1 está reunido os números 1 a 5 da série americana e no volume 2 as edições 6 a 10 da série americana, no caso o título original. O que nós temos aqui e o que necessariamente são as Hatch Queens. As Hatch Queens nada mais são do que um grupo de mercenárias aventureiras que moram num lugar chamado Paliçada. E neste local é uma cidade tipo aquele ambiente ali de filmes igual o Senhor dos Anéis, o Hobbit, e, enfim, filmes assim ambientados nesse mundo mágico, vamos dizer assim. E as quatro, no caso, são personagens bastante heterogêneas, ou seja, elas são bem diferentes umas das outras, mas conseguem conviver muito bem, no caso. E elas são a Beth. A Beth é uma miúça, tá? O que vem a ser uma miúça mais ou menos tipo um duende, tá? Então, a Beth, essa é a Dee. A Dee é uma humana e ela é também uma espécie de curandeira, uma xamã, de certa forma também uma espécie de bruxa dentro de um clã específico que ela pertence. A Hannah é uma mulher demônio, tá? E ela vai usar uma varinha de condão, coisa e tal, para conjurar feitiços. E essa é a Violet. E a Violet é uma anã, tá? Então temos aí esse grupo um tanto que diferente, que se une e mora numa mesma casa, coisa e tal, justamente com a proposta de fazerem missões juntas. E nesse primeiro volume, por exemplo, que tem por título Pancadaria e Feitiçaria, aqui uma determinada personagem da trama, que eu não vou falar para vocês, obviamente que senão perde a graça do negócio, contrata um clã de assassinos, tá? Para que esse clã de assassinos venha matar as Hatch Queens, e não só as Hatch Queens, como os outros grupos de mercenários aventureiros que existem na cidade de Paliçada, tá? Elas não tem só elas nisso daí, tá? No caso vai ter esses grupos que são os Pêssegos, os Quatro Daves, os Irmãos Rabo de Cavalo e as Trevas Obsidianas, tá? E aí cada um deles recebe uma missão e eles vão descobrir nessa missão aí que um determinado grupo de assassinos parte para cima deles para matar o grupo. Por quê? Porque tem uma personagem dentro da trama que não está nada satisfeita com esses bandos, principalmente com as Hatch Queens, tá? Ao descobrir isso, elas vão obviamente querer saber quem é que contratou esse grupo, por que contratou, qual a razão disso tudo. E em meio a essas coisas, vai tendo quebra-pau e esse tipo de coisa até ter o desfecho da trama, que aponta, tá, como uma espécie de construção para este segundo volume, que no caso são os Tentáculos de Nirigoth, se é assim que fala o nome da divindade aqui no caso. Aqui um outro personagem que vai aparecer já nesse volume 1, tá? Ele tem um plano de vingança e ao mesmo tempo ele quer fazer com que a realidade se desfaça. Então ele estuda, descobre alguns elementos de poderes mágicos, esse tipo de coisa assim, e ele traz feras de uma outra realidade para a realidade deles, e essas feras se alimentam do tecido da realidade. E as Hatch Queens vão ter que dar um jeito no sujeito, tá? E a Dee, no caso, é uma personagem de fundamental importância dentro da trama. O que vai acontecendo dentro disso tudo? Acaba acontecendo que, principalmente nesse volume 2, o autor começa a apresentar algumas coisas sobre o passado das personagens, de onde elas vieram, o que aconteceu com elas, tá? Começa a ser desvendado isso. Não são coisas que são entregues de uma vez.
nitidamente vai parecendo que ele vai mostrando de onde elas vieram e coisa e tal, justamente para ir construindo histórias em torno da origem delas. Ao mesmo tempo, não é contado dentro da trama, por exemplo, como elas se conheceram. Elas já estão juntas, as Hat Queens já são, no caso, uma realidade e tudo mais, e vai mostrando as aventuras delas, tá? Então eu creio, por exemplo, que em edições futuras aí ele deva mostrar como que elas se conheceram, como é que foi que a equipe foi estruturada e esse tipo de coisa. Vale dizer que em ambas as edições tem um volume de ação bacana, tá? O desenhista ele consegue ter uma arte sequencial muito interessante e a trama ela tem um desenvolvimento assim que flui assim de uma forma muito agradável, sabe? A leitura ela não cansa, coisa e tal. É uma leitura ao mesmo tempo onde você vai encontrar assim um nível de palavreado que diríamos assim palavrão relativamente acentuado, tá? Muitas vezes elas se ofendem com palavrões e coisa e tal. Também há questões, elas gostam muito de beber, elas gostam muito de sexo e elas gostam assim muito de falar palavrão. Então esses elementos todos vão fazer parte da trama porque faz parte das personagens. Ao mesmo tempo a editora Jambô não colocou aqui, por exemplo, um desaconselhável para menores de 18 anos. E eu acho que seria bacana eles terem colocado, porque não é uma leitura assim para molecada, é uma leitura assim que vai caber aí para um público um pouco mais adulto, justamente por causa dessas questões e o jeito que os elementos aqui são tratados, porque há ao mesmo tempo, dentro da trama, assim, principalmente com alguns dos personagens, sem entender por que eles estão ali, qual que é a razão deles estarem vivos, e ao mesmo tempo tentar descobrir a respeito de si mesmo, esse tipo de coisa assim, se aquilo que se crê é real ou não é real, se é bom crer, se é ruim crer em alguma divindade, enfim, todos esses elementos são pincelados de uma forma ou de outra dentro da narrativa, tá? Eu não falei isso no começo, deixa eu falar isso agora. Os roteiros são do Curtis J. Wiepp e os desenhos são do Rock Upchurch, tá? E aqui, como eu disse que o cara tem uma arte sequencial bacana, né? Dá para se perceber, né, principalmente nas cenas de luta, né, que o cara faz um trabalho bem bacana dentro disso daí. E assim, sangue e coisa e tal, não tem nenhum problema aqui, tá? Esvisceramento e coisa e tal, isso aparece assim de uma forma bem substancial dentro da narrativa, tá? E é um quadrinho assim muito legal, vale a pena a leitura, tá? Alguns adendos ao mesmo tempo, enquanto eu vou mostrando a arte do quadrinho para vocês. O papel cochê do volume 1 é um pouco melhor que o papel cochê do volume 2, tá? O papel cochê do volume 2 ele é um pouquinho inferior em relação ao do volume 1. Mas, enfim, né? Aí uma coisa leva a outra, blá 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 blá. Mas vale a pena a leitura, prende a atenção do começo ao fim e é um quadrinho bastante interessante, tá? Valendo sempre aí essas questões. Bom, o que eu posso dizer em linhas gerais é o seguinte: o volume 1 é legal, tá? Eu dou uma nota 7,5, o volume 2 é bom, tá? E aí eu dou uma nota 8. E isso é bom, na verdade, tá? Por quê? Porque há uma evolução na forma de narrativa e também há uma evolução na própria história em si, né? E isso acaba proporcionando um interesse bacana, tá? Dentro da leitura. Então eu achei o volume 2 um pouco melhor que o volume 1 e eu indico a leitura sim, tá? Mas como eu disse, o preço ele não é assim um preço convidativo, né? Justamente por conta de uma série de questões que a gente já sabe que as próprias editoras dizem, mas aí vale sempre aquela busca por uma promoção legal para poder comprar, né? E foi o que eu fiz, na verdade. Eu procurei, esperei muito, até que apareceu aí umas promoções bacanas e eu acabei pegando os 2 volumes de uma vez na Amazon e paguei praticamente o preço de um
o valor de capa de um nos dois, por conta da promoção que eu acabei pegando na Amazon, no caso. Tá? Então, dá uma olhada, espera uma promoção legal, e aí sim, vale comprar com um desconto bacana e ter na coleção, tá? Mas é um material bacana que vale a pena conferir, e tomara que a editora Jambô lance o volume 3 dessa publicação, que ficou aí uns ganchos legais, tá? Para a continuação da trama. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi, até porque a gente sempre precisa muito da ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui, logo logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, fui! E aí galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e eu quero bater um papo rápido com vocês a respeito de Hatch Queens Volume 1 e Hatch Queens Volume 2, ambas publicação da editora Jambô, em capa dura, papel cochê, e sai ao preço de R$ 55,00 cada um dos volumes. O quê? É muita coisa, hein? Que absurdo! Mas vamos lá! 55, hein, meninas? Eu preciso começar a fazer vídeo com você, vai ficar muito mais engraçado.